De passo em passo, de mim me afasto, sinto tua falta em meu peito pulsar. Desfaço o laço, me jogo no espaço, mas caio em falso a te procurar. E vou seguindo o sol, de sol a sol, para brilhar um dia, aqui dentro noite fria. Caminho me vejo com sofreguidão, ecoa em meus passos a solidão. De repente a porta, outra dor a pulsar, e a ti reencontro no encontro do olhar. Te recebo em meus braços e toco o coração, a letra suave da compaixão. E de abraço em abraço te sinto junto a mim, seguindo o compasso do teu amor sem fim. Muito obrigado aos cantores por essas coisas que eu fico quietinho, né? Para não atrapalhar. Muito bom. Então vocês viram os nossos eventos? Sem número de eventos que a gente tem, está congelado, estamos chegando. Então, no mês de setembro, então amanhã vai haver palestra lá do Bom Pastor com a ilustre Elizabeth Marques Schwinski, também conhecida por Beth Schwinski. Dia 14, o semeador de estrelas lá no Teatro Positivo. Também no dia 14, no Bazar do Cepaz. 21, o Happy Hour, anos 80. E dia 26 do 10, Noite de Massas. Sem esquecer o dia 12, que é o filme do Divaldo. Ok? Lembrando agora dessa construção que o Centro Espírita faz, vocês lembram que a nossa mensagem do ano passado, dos 16 anos, a imagem que representava era um pinheiro. E esse pinheiro representava para todos nós exatamente a sua fortaleza, nós extremamente conectados à terra e com os braços voltados aos céus, pedindo a proteção dos bons espíritos. A imagem que nós estamos colocando aí é um pouquinho diferente daquela. Vai para mim ali só para podermos olhar a imagem. Essa foto foi tirada de baixo ou ligado ao caule e olhando os ramos que estão voltados para os céus. Só que o grande pedido da espiritualidade para todos nós nesse ano é um pedido um pouquinho diferente. Ainda ligada a essa imagem do pinheiro, profundamente ligado à terra e às nossas conexões aqui, às nossas necessidades de ordem material, com os olhos voltados aos céus. Mas há uma necessidade imperiosa para que esse pinheiro mantenha-se em pé. Porque a construção do pinheiro é feita a partir das suas células. E célula a célula, ele vai sendo ligado em veios dessa madeira espetacular que é o pinheiro. Mas há uma necessidade desses pequenos pedaços, que são as células, estarem conectados para que a fortaleza desse pinheiro se estabeleça. Então, o pedido
é que a gente olhe para o lado e enxergue no outro, naquele que está ao nosso lado, parte da construção dessa imensa construção que é o pinheiro. E demos as mãos para esse que está do nosso lado, tão forte, que a fortaleza desse pinheiro seja para enfrentar qualquer tempestade. Cada um de nós carrega as suas dores, cada um de nós carrega as suas dificuldades, mas estando ligado a essa grande nave, estando ligado a esse pinheiro que representa a nossa união no Centro Espírita Paz, nós vamos estar protegidos de qualquer dificuldade. Às vezes, é preciso olhar para o lado e ter compaixão, porque aquele está precisando do nosso apoio. Mas às vezes, aquele que está ao nosso lado precisa ter compaixão conosco. Então, nesse ano que inicia-se agora, vai até a gente ficar ajuizado, adquirir a maturidade dos 18 anos, a maioridade. Mas que estejamos assim, cuidando um do outro, fortalecendo um do outro e unindo-nos nesse grande conjunto chamado Centro Espírita Paz. A mensagem é essa, desses nossos 18 anos, para que nós efetivamente nos encontremos uns com os outros, unidos, para atingirmos esse ideal de mãos voltadas aos céus. Nós vamos orar, como nós convidamos todos os grupos para estarem conosco, todos os companheiros, e nessa oração inicia então as nossas atividades do dia de hoje. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos acompanham nos trabalhos dessa casa, anjos da guarda de cada um de nós, que possamos nesses momentos em que paramos um pouco para cuidar de nós, cuidar das coisas da nossa alma, que possamos primeiramente agradecer pela nossa vida e por termos encontrado um caminho, uma luz a seguir, que é o Senhor Jesus, que tanto nos acolhe a alma, que é o guardião da nossa estrada, que é o jardineiro dos nossos pensamentos, que zela por nós, que é o nosso cozinheiro, que nos dá o pão de cada dia através do teu amor, que é o nosso maestro, que é o nosso professor, que dá o tom da nossa vida, que nos ensina e nos convida a seguir a tua estrada, que é o médico da nossa alma que ainda não aprendeu tudo o que é bom, mas que nos remedia, nos acalma. E Jesus, o Senhor, que é o exemplo da fé inabalável e que nos espera sempre, incansável. Obrigada, Senhor, em nome de todos aqui encarnados, agradecemos ao apoio da espiritualidade maior por todo esse trabalho que é aqui feito
que acolhe a tantos amigos, a tantos amores, e que acolhe o nosso coração, que por vezes cansado, ainda encontra a esperança e a compaixão para seguir em frente. Obrigada, Senhor, que a nossa palestrante de hoje possa nos conduzir os pensamentos e fica conosco, Senhor, que assim seja. Nós convidamos alguns grupos que estão na casa para participar conosco da prece, e eles vão se retirar, aqueles que acharem conveniente, aqueles que quiserem continuar conosco. Nós vamos agora apresentar a nossa expositora da noite. Ela é extremamente conhecida de muitos. Por quê? Porque ela veio muitas vezes aqui no Paraná. A Amanda, sempre que a gente pede, ela tem atendido ao nosso convite para estar conosco, porque já faz parte da casa e dos nossos corações. E a gente ama muito a Amanda. E para apresentar a Amanda, eu quero saber antes uma coisa. Amanda Menezes, vem aqui, Amanda. Vem aqui, só para a pessoa olhar para a tua cara, porque você nome pode ser nome. Alguém já viu essa menina na Rede Globo? Levanta a mão quem já viu. Quem não viu? Quem nunca viu ela? Ah, todo mundo viu? Então pode sentar agora. Olha que já fiz o merchan. Só que eu quero dizer para vocês uma coisa. A Amanda está na Rede Globo e mostra a carinha para todos nós. A gente fica alegre por vê-la, porque a gente conhece de coração. E ela estudou e se formou em jornalismo, né? Por isso ela é uma jornalista. Só que eu quero apresentar a vocês não aquela moça da RPC, porque essa menina, ela não é uma jornalista que é espírita, ela é uma espírita que é jornalista. Construir isso na vida da gente é uma construção diária em que Jesus mora no nosso coração, dançando no happy hour, sendo profissional, sendo pai, sendo amigo. E essa menina que eu fiz questão de brincar com vocês, se vocês conheciam, não é uma jornalista apenas, ela é uma espírita que é jornalista. Boa noite a todos. Agradeço o Paulo pelas palavras. O Paulo é muito generoso, gente, tá? Não leve tanto em consideração o que ele fala. Eu tenho um carinho enorme por você, pais. O Paulo, quando me convidou, não me avisou que era aniversário. Eu não lembrava que era aniversário. O pai era uma jovem quando foi criado o Centro Espírita. E é Centro Espírita que é co-irmão da casa que eu frequento desde criancinha, que é a Sociedade Espírita Renovação lá no Vigo Rio. Então, muitas das pessoas que estão aqui foram meus evangelizadores, me deram aula. Então, se algo eu sei sobre o Espiritismo, estudei, foram eles que me auxiliaram nos primeiros passos, me deram aulas e aulas no sábado à tarde, quando podiam estar de folga, quando podiam ficar aproveitando
me ensinando a tantos dos meus colegas que estão uns lá, outros aqui, outros pela vida. E é uma oportunidade maravilhosa poder compartilhar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus nesse dia tão especial, desse aniversário de 17 anos dos Cepais, que é uma casa espírita que é cheia de amor, que recebe a gente com tanto amor. Desde lá fora, quando a gente estaciona o carro, a gente já começa a sentir isso, e a gente vai entrando e a gente recebe aqui dentro colo, afeto, carinho, recebe sorrisos, e isso é muito bom, faz muito bem para a nossa alma, que às vezes está tão machucada, está tão cansada. Aqui a gente vai repondo essas energias e fazendo essas reflexões que são tão importantes, tão necessárias, sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que teve um dos diálogos mais bonitos narrados por Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando Jesus, na cidade do templo, está ali olhando, está se dirigindo para o templo, e alguns sacerdotes estão perto dele e ignoram a presença de Jesus. O mestre, que havia passado alguns dias no deserto do clima árido, ao lado de seu primo, João Batista, de lá partiu para o oásis e, por fim, a Jerusalém, a olhar o templo, a contemplar. E aqueles sacerdotes que Humberto de Campos descreve como ociosos, olhavam para Jesus, percebiam que era um homem que não era daquela região, mas não davam muita importância. Até que eles se retiram, mas um deles permanece. E é um Hanan, um sacerdote, como manda a tradição, um homem que tinha o conhecimento da lei e da religião da época, que provavelmente por isso trajava roupas adequadas, roupas de sacerdote, um homem culto, inteligente, que tinha o conhecimento formal dos livros, da oratória. E ele vê aquele homem simples, aquele homem que ele já percebe pelas roupas, pelos traços, que não era daquela região, e se dirige então a Jesus perguntando: Galileu, que fazes tu na cidade do templo? Já indicando que havia percebido que Jesus era da região da Galileia, pelas roupas, pelos traços, de que Jesus era um forasteiro. E Jesus então, com toda a simplicidade das suas palavras, mas a força de sua resolução e da sua missão aqui na terra, responde a Hanan: estou aqui para edificar o reino de Deus. Reino de Deus? Pergunta Hanan. Que vem a ser reino de Deus para ti? E Jesus então responde: é obra divina no coração dos homens. Obra divina? Pergunta Hanan. Em tuas mãos? Acaso tens um príncipe, alguém admirado que está te apoiando nesta empreitada? E Jesus então diz: os meus seguidores virão de toda parte. Hanan não se aguenta, solta um riso irônico, não compreendia como aquele homem simples tinha respostas tão prontas, tão certeiras para aqueles questionamentos. E então ele desdenha, diz para Jesus que esses apoiadores que virão de toda parte serão como lama, um objeto um material que não é nobre, que não se utiliza, não tem utilidade para fazer nada considerado nobre à época. Diz ainda para Jesus que há tolos e ignorantes por toda parte. Seriam esses então os seus seguidores. E Jesus então fala que não existe nada mais nobre, nada mais frutífero do que o sentimento. E não existe cinzel melhor. Cinzel é aquela pazinha que o escultor usa para ir transformando a pedra bruta em obra de arte. Não há cinzel melhor do que da boa vontade. Aquela resposta novamente serena, mas ao mesmo tempo tão firme de Jesus, provocou em Hanan, que estava primeiro sendo irônico, agora já alcançava o ponto da raiva, porque discordava do que Jesus estava dizendo.
Então ele pergunta para Jesus: conheces Roma ou Atenas? E Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Conheces as leis do templo, as leis do judaísmo? Conhece as leis escritas? E Jesus então responde: eu conheço a verdade de meu Pai que está nos céus. E depois desse diálogo, Hanan desiste daquilo, volta ao templo visivelmente irritado, visivelmente contrariado com aquelas palavras de Jesus, que sai da cidade do templo, sai de Jerusalém e começa a sua peregrinação atrás dos apóstolos, como nos conta Humberto de Campos. E chegando então à região do lago de Tiberíades, Jesus percorre os olhos daquela multidão de pescadores que estavam cantando músicas rudes, que estavam fazendo o seu trabalho braçal pesado da pesca, como se procurassem, diz Humberto de Campos, pessoas que ele já conhecia. E percebe ali então dois irmãos, Simão Pedro e André. E se dirige a eles então, dizendo, fazendo essa proposta que Jesus nos faz, que é uma proposta ousada. Chega para aqueles dois homens que não o conheciam, embora ele sim conhecesse profundamente, como conhece a cada um de nós, e diz então a eles que veio da parte de Deus, e convida então aqueles dois homens, aqueles pescadores simples, humildes, aqueles dois homens irmãos, para trabalhar nessa empreitada. O que Humberto de Campos nos descreve é que aqueles homens, apesar de não conhecerem Jesus, apenas André tinha ouvido falar de Jesus na região de Betsaida, eles se sentem como que anestesiados por aquelas energias tão nobres de Jesus, por aquela fala doce, aquelas palavras de amor e aquele convite tão nobre. E eles aceitam então participar dessa construção do reino. Mas aí André, o irmão mais novo, se dirige então ao mestre e fala: mas mestre, o senhor quer construir um reino aqui, em Cafarnaum? Cafarnaum é uma comunidade tão pequenininha, são tão poucas casas que existem aqui. E Simão Pedro, tentando corrigir o irmão, como era mais velho que André, diz então: mas Cafarnaum é pequenininha, mas o lago é grande. Existem tantas outras comunidades em volta. O reino pode ser composto, pode ser constituído de todas essas comunidades. Jesus dá um sorriso, pois percebe que os apóstolos não estavam compreendendo o que era verdadeiramente este reino que ele vinha anunciar. E adia para mais tarde as explicações necessárias para aqueles apóstolos, aqueles primeiros do colégio de apóstolos. E Jesus, em seguida, sai da região do lago, entra na coletoria de impostos e dá de cara com Levi, que mais tarde será o apóstolo Mateus, e pergunta a Levi: que fazes aqui na coletoria de impostos? E Levi então responde: eu coleto os impostos devidos a Herodes. Como uma resposta óbvia, era o trabalho que ele fazia, conhecido em toda a comunidade. E aí Jesus faz o convite, assim como fez a Simão Pedro, a André, assim como faz aos outros apóstolos. Gostarias então, Levi, de colher os bens, não os da terra, mas os bens dos céus? E ele também, como que sentindo que estava anestesiado por aquelas palavras, por aquele sentimento tão nobre de Jesus, também aceita a empreitada. E todos vão à casa de Simão Pedro para ouvir a primeira pregação do Mestre, que já começava a falar do Evangelho e a falar da dedicação que os apóstolos precisavam ter, que o serviço que eles precisavam empregar era principalmente o da boa vontade e o do coração. Esse capítulo do Boa Nova nos faz refletir sobre diversos aspectos dos ensinamentos de Jesus, desse convite que ele faz aos apóstolos
e desse diálogo tão valioso com Hanã e que é também tão atual. Jesus conversando com Hanã, embora Hanã fosse um sacerdote, um conhecedor da religião da época, um conhecedor das leis materiais, enxergava, vivia, não como um espírito mortal, mas como um corpo, como alguém que dá muito mais valor à matéria do que às questões espirituais. O diálogo de Jesus com Hanã não é senão o diálogo de um espírito mais elevado que temos conhecimento, mais puro que passou pela terra, o governador do nosso planeta, que está aqui, muito antes da formação do nosso planeta e da nossa chegada, da nossa encarnação aqui, é o diálogo deste espírito com o corpo, com alguém que enxerga e que vive exclusivamente a matéria. Quando Jesus diz para Hanã que vem edificar um reino, Hanã imagina, como muitos de nós podem imaginar nas suas existências, o que é um reino. Um local com um trono, um rei poderoso, com a sua coroa, com os seus súditos, com a sua tropa, com o seu dinheiro, com a sua influência. Isso é o que vem à nossa mente muitas vezes quando falamos de reinados, quando falamos de reis. Porque esses são os reis materiais que nós temos conhecimento. Esses são os reis que chamam a atenção dos nossos olhos ao longo de toda a história da humanidade e até hoje, produzindo tanto encantamento por essa riqueza, por esse poder, por tanto que nos lembra a aparência. Quando Jesus diz que vem edificar este reino, Hanã desdenha, porque para ele é impossível que um homem simples, um galileu humilde, com vestes tão pobres, pudesse estar falando em reinado. É por isso que Hanã pergunta a Jesus se não havia junto com ele ninguém que estivesse patrocinando, um príncipe, algum apoiador influente, porque para ele o reinado estava ligado exclusivamente a essas questões materiais. E Jesus então diz que o reinado que ele vem edificar é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Ele está dizendo que para este reinado, para fazer parte deste reinado que ele vem construir aqui na terra e que continua essa construção hoje nos céus, é o convite que ele faz para integrar este reinado para todos nós. Todos nós sendo chamados para essa construção de obra divina dentro do coração de cada um de nós. Porque para isso, Jesus nos dá o caminho. É preciso ter o que há de mais nobre, o mármore mais precioso que possa existir. Não esse, caro da arquitetura, para embelezar os prédios materiais, mas é o do coração, é o do sentimento. Esse sentimento que nós podemos colocar em ação da boa vontade, que nós podemos colocar em direção ao bem e provocar verdadeiros milagres de auxílio, de amparo, de compaixão para com o próximo. Aliado a este sentimento, Jesus fala do cinzel da boa vontade, que é essa pazinha que o escultor usa para ir lapidando a pedra bruta. O nosso sentimento de pedra bruta que ainda é nos nossos corações tão inferiores precisa ser lapidado dia após dia, aprendendo e trabalhando esses ensinamentos do Mestre Jesus dentro dos nossos corações, para poder transformar o egoísmo que muitas vezes nos move todos os dias na caridade que ampara, que estende a mão, que enxerga a dificuldade do outro, na caridade do perdão, que silencia diante da dificuldade, que ora pelo próprio inimigo, que pede que ele seja auxiliado e que aquelas relações, muitas vezes tão complexas, tão complicadas, possam ser reatadas e reconstruídas. Com esse cinzel da boa vontade, podemos ir domando
o orgulho, outra chaga da humanidade que enche o nosso coração de sombra, de dor e de sofrimento. Transportando esse orgulho, deixando ele de lado e construindo nos nossos corações a humildade de que somos todos iguais perante o nosso Pai, que a nossa vida aqui na terra é transitória, os bens materiais, o sobrenome, a aparência, tudo aquilo que chama tanto a atenção dos nossos sentidos materiais são igualmente transitórios. Por isso, da necessidade de trabalharmos dentro de cada um de nós essa humildade, de quem aceita a crítica, de quem silencia, de quem não se sente injustiçado, de quem sabe manter o equilíbrio mesmo diante das dificuldades. É com esse cinzel da boa vontade que a gente pode ir domando as nossas inclinações ruins, as nossas paixões mundanas que nos prendem aqui na terra, dos excessos, dos vícios, da alimentação, das drogas, da maledicência, dos desvios na área do sexo. E tudo isso que nos prende e nos deixa, nos transforma em seres ainda tão materiais. É com esse cinzel da boa vontade que nós vamos domando essas más inclinações, esses sentimentos que ainda temos dentro de nós, de cargas pretéritas, que nós precisamos trabalhar, refletir e atuar na presente existência. E esse convite, então, que Jesus faz da edificação do reino de Deus, como obra divina, no coração de cada um de nós, é o convite justamente para todos nós. Quando ele diz que os apoiadores virão de toda parte, de fato eles vieram. Jesus não era aquele que andava ao lado dos mais ricos, dos mais belos, dos que tinham os melhores trajes. Não era ele que andava no topo do templo ou mesmo no topo de qualquer tipo de organização. Jesus andava com todos aqueles, todos os irmãos que estivessem dispostos a ouvir a palavra do Evangelho. As pregações que Jesus fazia à beira do lago, na casa de Simão Pedro, sempre abarrotada, depois que a fama de Jesus foi se espalhando, eram pregações abertas para quem quisesse vir, para quem quisesse ouvir, para quem estivesse com o coração disposto à mudança, usando este cinzel e reformulando esses sentimentos. Independente se ali naquela plateia estavam pescadores ou estavam pecadores, se estivesse naquela plateia mulheres que desviaram do caminho, crianças abandonadas, doentes, leprosos, aleijados, como fala no Evangelho, pessoas com deficiência, seja ela de que ordem, de que grau for. Todos se reuniam ali para ouvir as palavras do Mestre, porque eram justamente palavras como sementes iluminadas que iam caindo no coração de cada um daqueles espíritos ali encarnados, iluminando e começando a provocar ali naqueles corações verdadeiras transformações, como sementes de luz, fazendo germinar uma plantinha muito mais saudável, uma plantinha verdadeira daqueles ensinamentos. Se nós lembrarmos de Paulo, o apóstolo dos gentios, das pregações que ele fazia depois que Jesus foi crucificado, Paulo viajava de cidade em cidade e ficava em cada uma daquelas comunidades apenas pelo tempo estritamente necessário para reunir ali a família ou o grupo de amigos que estivessem dispostos a estudar o Evangelho de Jesus. Então ele carregava na sua túnica muito humilde, nas dobras dessa túnica, pergaminhos com trechos do Evangelho. E assim ele ia peregrinando, viajando a pé, sem recursos e na maior parte do tempo sozinho. Chegava em uma cidade, procurava trabalho, ele era tecelão por formação desde a sua infância, e havia abandonado, havia recusado toda a riqueza, o poder e a proeminência, depois de ter tido a oportunidade sagrada
de estar de frente e ouvir pelos próprios ouvidos as palavras do Mestre. E ao chegar então nessas cidades, Paulo então encontrava trabalho e no segundo momento então ele procurava as pessoas que estivessem dispostas a ouvir sobre a palavra de Jesus, a ler aqueles pergaminhos, e encontrava sempre grupos interessados naquilo. E então ele começava ali essas primeiras pregações, as primeiras reuniões daqueles que eram chamados dos cristãos primitivos. E essas reuniões aconteciam, como nos descreve muito bem o livro Paulo e Estevão, que essas reuniões aconteciam nos locais de trabalho. De dia eram oficinas de trabalho e de noite aconteciam as pregações. Ou na casa daqueles moradores das comunidades. Na maior parte das vezes, casas humildes, de pessoas que tinham só o necessário para a sobrevivência, mas que se interessavam pela palavra do Mestre. E aí essas pessoas começavam a copiar os pergaminhos para ter as cópias dos trechos do Evangelho, naquelas casas, naquelas oficinas de trabalho. E quando Paulo sentia que ali a comunidade estava coesa, estava formada, ele partia para outra cidade. Isso significava que ele ficava muito pouco tempo em cada uma dessas comunidades. E nenhuma delas temos relato de que Paulo, ao saber que pessoas queriam ouvir as palavras do Mestre, ia atrás de pedras para construir templos, ia atrás de barro para fazer paredes, telhados, para criar igrejas, templos, a organização que for física. Aliás, o local físico da reunião era o que menos importava. Bastava que tivessem pessoas dispostas a estudar e ouvir sobre as palavras de Jesus. Ali estava formada a igreja. Ali estava formada a primeira célula daquilo que poderiam ser templos grandiosos no futuro, mas que começavam com essa obra nos corações humanos. É por isso que nós devemos ter tanto respeito e tanto amor pelos nossos templos, pelas nossas casas espíritas. Porque é tão comum a gente ouvir as pessoas falando, quando alguém pergunta para alguém que vem aqui no Paz ou em outra casa espírita: ah, você vai numa casa espírita, você é espírita? E a pessoa tem vergonha de dizer onde vai. Ah, eu vou numa casa pequenininha, lá perto de casa, mas você não conhece. E já muda de assunto. Meio que menosprezando a casa espírita que ela frequenta, diminuindo o tamanho da casa espírita, reduzindo a importância que ela tem verdadeira. Como Paulo, que não edificava templos grandiosos, mas que provocava, que procurava nessas suas peregrinações plantar a semente do Evangelho, ciente desse reino de Deus que Jesus nos anunciou como obra divina nos nossos corações. Também as nossas casas espíritas têm uma quantidade de luz, uma quantidade de auxílio. São tantos espíritos que vêm aqui invariavelmente, todos os dias de reunião, de palestra pública, de grupos de estudo, de evangelização. São tantos e tantos amigos espirituais que, se nós pudéssemos ver, nós jamais diríamos para outra pessoa que a minha casa espírita é pequenininha ou não tem tanta importância. É uma lá do meu bairro que você não conhece. Se nós fôssemos capazes de enxergar neste momento de comemoração e de estudo do Evangelho a luz que emana da nossa casa espírita, dos nossos amigos espirituais que vêm aqui nos auxiliar, a luz que emana de cada um de nós, quando nós nos reunimos para orar em conjunto, quando nos reunimos para cantar uma música, refletindo sobre a letra verdadeiramente, a tristeza que nós sentimos e a alegria que o Evangelho de Jesus proporciona em nossos corações. Se fôssemos capazes de ver com os olhos do Espírito, não com esse olho nosso material, que é ainda tão limitado, nós jamais reduziríamos o tamanho da casa, jamais diminuiríamos a sua importância. Muito pelo contrário, aí é que nós não faltaríamos à atividade aqui, porque aqui temos essa oportunidade sagrada de receber tantas bênçãos,
tantos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A cura, muitas vezes, para as chagas das nossas almas, ainda tão primitivas e tão inferiores, que de erro em erro vai acumulando para as nossas existências dores e sofrimentos, na necessária reparação que se aparece diante da nossa vida, diante das nossas existências. É aqui, no CEPAS, que hoje completa 17 anos, que nós temos essa oportunidade sagrada de começar a edificar este verdadeiro reino. Não o reino como imaginava Hanan, de matéria, de poder, de proeminência, de dinheiro. Não mesmo o reino como imaginava de uma maneira infantil André. Cafarnaum é tão pequenininha, são tão poucas casas. E Pedro, então, tentando corrigir o irmão, aumentando o tamanho deste reinado para todas as comunidades em volta do lago. Jesus, quando sorri e adia essas explicações para o futuro, é porque ele quer dizer e explica aos apóstolos em um momento que, na verdade, este reino que ele quer edificar não é para Cafarnaum, não é para toda a comunidade do lago de Tiberíades, não é para Galileia, nem para Nazaré, é para a humanidade inteira, porque diz ele que sempre estará olhando pelo nosso planeta, ao nosso lado, enquanto houver um gemido, um barulho deste gemido, um momento de dor, um espírito aqui encarnado, uma ovelha que esteja fora do caminho, fora do rumo, fora desta senda do bem, dos seus ensinos de amor e de verdade. Aqui ele estará, junto de nós, olhando por nós, enquanto tivermos no nosso planeta, nas nossas existências, essas dores e esses sofrimentos. Em sua passagem aqui na Terra, pôde Jesus fazer inúmeros milagres, descritos no Evangelho, da mulher que sangrava por 12 anos e que, ao tocar ao manto de Jesus, sem mesmo que ele precisasse dirigir uma palavra, estender a mão, sem que ele voluntariamente fizesse um esforço para curar aquela mulher, a fé dela era tão grande, tão viva, que ao encostar no manto de Jesus, pôde receber do Mestre todas aquelas energias necessárias para a cura. Também o Mestre, no seu espírito, ligado ao corpo apenas pelos laços estritamente necessários para que ele fosse visto assim, foi capaz de ver aonde tinham peixes no lago e pedir para que Pedro lançasse as suas redes, mesmo depois de Pedro já ter lançado inúmeras vezes e não ter pescado quase nada. Ali, no ponto indicado por Jesus, porque ele era capaz de ter este fenômeno da dupla vista na sua excelência, no seu auge, conseguiu enxergar ali onde tinham os peixes. E eram tantos que nos descreve o Evangelho, que a rede quase rasgou e as barcas que vieram para auxiliar também quase viraram. Também Jesus, ao pedir que a filha de Jairo se levantasse, uma menina considerada morta, mas que Jesus conseguia ver, não com os olhos materiais, mas espirituais, que na verdade a menina dormia, estava em estado de letargia, e ao falar aquelas palavras, dar a energia necessária, Jesus, percebendo que o espírito ainda se encontrava ligado ao corpo, fez com que aquela menina se levantasse e caminhasse. Alguns desses milagres, dessas proezas descritas pelo Evangelho, que o Espiritismo, à luz da razão, vem nos explicar. Quantos milagres também pode fazer Jesus com os seus ensinamentos e os seus exemplos dentro do coração de cada um de nós. Coração, muitas vezes, corações embrutecidos, rudes, fechados na ignorância e no erro, em que estes ensinamentos, essas palavras do nosso Mestre Jesus, este aconchego no seu peito, como na mensagem de início da música, é capaz de transformar as nossas vidas em direções completamente diversas, em outras direções, em caminhos de verdade e de amor. São esses ensinamentos
ensinamentos do Mestre, que devem despertar nos nossos corações os melhores sentimentos, o da caridade, o do amor ao próximo, no ensino da nossa doutrina máxima, de que fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora da verdade, não é fora do templo, não é fora de nada que seja excludente dos outros. É fora da caridade. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos vivendo as nossas existências, nós podemos, onde quer que estejamos, enxergar com os nossos olhos espirituais os nossos irmãos que sofrem, os nossos irmãos que precisam do nosso auxílio, seja de um prato de comida, seja de um agasalho nas noites frias de Curitiba, seja uma palavra amiga de otimismo, um sorriso, um gesto de carinho, uma mensagem, um telefonema, uma visita, uma palavra significando para aquela pessoa de que a gente verdadeiramente se importa em como ela está, onde ela está e o que tem feito da vida. É esse sentimento mais puro que Jesus veio nos ensinar em sua passagem aqui na Terra, com os seus ensinamentos e com o seu exemplo maior, para que nós possamos, da pedra bruta dos nossos corações, da pedra bruta dos nossos sentimentos, ir lapidando com o cinzel da boa vontade, colocando os nossos braços, as nossas pernas, o nosso tempo e a nossa saúde de hoje a serviço do bem, a serviço do Mestre, que é o serviço sempre ao próximo. Com essa mensagem da noite, que a gente possa verdadeiramente refletir sobre este reinado que Jesus vem nos apresentar, que é um reinado de amor, é um reinado de paz, é um reinado de verdadeira beleza, é um reinado de eternidade e que precisa ser construído não no exterior, não com tudo aquilo que desperta os nossos sentidos materiais, mas o reinado que nós precisamos construir, cada um de nós, dentro dos nossos corações, analisando as nossas dificuldades, as nossas más inclinações, trabalhando neste sentimento ainda de pedra bruta e transformando, quem sabe um dia, em diamante radiante que possa enriquecer não só as nossas existências, mas principalmente as existências dos nossos companheiros de jornada, que estão ao nosso lado para caminhar junto de nós, para nos ensinar como deve ser essa caminhada e para despertar nos nossos corações esse olhar, este sentimento de compaixão, de caridade e de amor ao próximo. Muito obrigada. Obrigado, nossa querida Amanda, como sempre, uma ótima exposição que nos faz refletir, levar conosco para a nossa semana, para pensar melhor, né? O que nós estamos fazendo. E fica a dica também da Amanda sobre o livro Boa Nova, um livro de histórias da passagem de Jesus, de Humberto de Campos, que é excelente para quem gosta, né, de relembrar, para quem sente saudade de Jesus. É um livro que nos leva de volta ao tempo, aquela época onde a gente vai seguindo devagarinho os passos de Jesus em vários momentos. É muito bom. Então, fica a dica também para quem quiser. A gente está encerrando o nosso trabalho de hoje. Em seguida, temos os passes, o atendimento para quem precisar. E também reforçar, a gente sempre divulga as palestras do mês lá na nossa página no Facebook, Centro Espírita Paz. Mas também reforçar que na semana que vem, quem fará a palestra para nós será o Márcio Cruz, também um convidado, vem de outra casa e vem trazer para nós também a sua boa fala, a sua exposição sempre alegre e cativante. Então, muito obrigado pela presença de vocês todos. A gente encerra também a nossa transmissão dessa noite, agradecendo a todos aqueles que também acompanharam remotamente a palestra de Amanda.
Obrigado.